ela venha a ser resolvida, né? De computador, de tudo direitinho. Vamos embora ao nosso quadro Palavra para Cima, mesmo sem a vinhetinha, mas a gente dá continuidade. Se você pode abrir tua Bíblia comigo, abra em 1 Coríntios, vamos ao nosso versículo do dia de hoje, 1 Coríntios capítulo 3, verso 17. 1 Coríntios capítulo 3, verso 17, deixa eu abrir na minha Bíblia viva. 1 Coríntios capítulo 3, verso 17. Aqui já está tudo posicionado. Deixa a gente colocar um fundozinho musical. É ao vivo, meu amigo, ao vivo. Eita, Deus é bom. Você abriu comigo 1 Coríntios? Agora. 1 Coríntios capítulo 3, verso 17. Eu vou ler na realidade um pouquinho antes. Deixa eu ler a partir do 15. A partir do 16. Vocês não compreendem que todos juntos são a casa de Deus? E que o Espírito Santo de Deus vive em vocês, em sua casa? Se alguém desonrar e estragar a casa, Deus o destruirá, porque a casa de Deus é santa e limpa, e vocês são a casa dele. 1 Coríntios, capítulo 3, verso... Opa, deixa eu ver aqui se eu abrir certinho, para a gente pegar a referência certa. Então, como eu estou lendo em outra versão, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 7, estava lendo no 17, ó, perdão. Eu digo, opa, isso aqui já não está certo. Agora, a partir do versículo 6. Vamos ler a partir do verso 4. Pois se entre vocês há pessoas que dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, estão agindo como pessoas mundanas. Que até hoje a gente sabe que existem pessoas que são assim, né? Eu sou da igreja X, eu sou da igreja tal, a minha igreja é a igreja topada. Aí outro, não, mas a minha igreja é porque você não conhece a minha ainda. A minha é que é a top de verdade. Aí, versículo 5, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ora, nós somos apenas servos de Deus. E com a nossa ajuda é que vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um de nós. Versículo 6, meu trabalho foi o de plantar e o de Apolo regar, porém foi Deus e não nós quem fez crescer. De modo que a pessoa que planta ou rega não é muito importante, mas sim Deus é quem importa, porquanto é Ele que realiza o crescimento. Paulo aqui ele fala de algo que estava acontecendo nessa situação aqui, mas que até hoje é uma realidade. Sabe quantas vezes a gente não vê irmãos nossos dizendo, rapaz, eu sou da igreja cristã no Brasil. Aí o outro vem e diz, eu sou da igreja católica. Aí o outro vem e diz assim, não, mas eu acredito em Jesus, mas eu sou daquela... E fica nessa ideia de dizer, eu sou daqui, eu sou dacolá. E poucas pessoas se dizendo, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo, eu sigo Jesus, congrego na igreja tal, mas eu sigo Jesus. E aí Paulo está dizendo, olha, pouco importa de onde você é, pouco importa quem te ganhou para o Senhor Jesus. Mais vale é quem ajudou você a se tornar quem você é hoje, uma nova criatura em Cristo. E aí Paulo começa a dizer, inclusive, a importância dele e a importância do outro. E ele é bem claro aqui ao dizer, olha, foi eu que trouxe a semente aqui, ó, falando dele e de Apolo. Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Ora, somos apenas servos de Deus. E com a nossa ajuda é que vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um de nós. Meu trabalho foi o de plantar, o de Apolo de regar. Porém foi Deus, e não nós, quem fez crescer a semente. Sabe, o meu trabalho e o teu trabalho é apenas de plantar a sementinha. Outras vezes de regar, outras vezes de estar junto, de fazer uma ligação. O que é que Paulo está dizendo aqui? Meu trabalho foi de levar o evangelho, de dizer Jesus salva.
O trabalho do outro foi de chegar lá, ó, Jesus salva por conta disso, disso e disso. E todas essas situações vão gerando fé no coração de cada um que está nos escutando, de cada um que está ali nos ouvindo. Eu vou dizer um exemplo que vai encaixar perfeitamente com isso. Que recentemente a gente escutou, teve o privilégio de escutar na igreja, culto de domingo. O pastor ele deu um seguinte exemplo que realmente de uma situação que aconteceu. Deus tocou no coração de um rapaz para ir a determinado casal e dizer que Jesus os amava, que ele tinha um plano na vida dele. Óbvio, todo mundo sabe disso, mas uma coisa é você ser direcionada pelo Senhor para dizer ali de forma específica. E aí o casal disse tudo isso, perguntou se eles queriam aceitar Jesus, se queriam uma oração, e eles disseram não. E o camarada voltou e ficou naquela, meu Deus, será que aquilo ali foi uma inclinação de Deus de fato para que eu fosse fazer aquilo? E aí, isso, se eu não me engano, em um restaurante, a ideia, quando ele estava trazendo, a ideia era como se fosse realmente um espaço público, onde todos estavam sentados. E aí outra pessoa chegou e falou a ele a mesma coisa, Jesus tem um plano na sua vida, não sei o que, perguntou se ele queria oração, se queria aceitar Jesus, e ele se recusou, disse não. E a pessoa também saiu com o mesmo pensamento, será se isso foi algo de Deus, me direcionar para ir para tal pessoa, e a pessoa chegar lá e dizer um não bem grande. E você tinha o primeiro e você tinha o segundo, ambos questionando ali se realmente tinham sido guiados pelo Senhor para ir fazer aquilo ali. E aí o terceiro vai lá, também guiado pelo Senhor, chega lá e faz as mesmas perguntas e fala basicamente a mesma coisa que o primeiro e que o segundo tinham falado. E o terceiro vai lá e diz as mesmas coisas. E de imediato, ele aceita uma oração e ele se quebranta nos pés do Senhor por conta daquilo ali. Porque ele viu que realmente era Deus falando com ele. Ele sentiu que tanto a primeira quanto a segunda faziam parte de algo maior. Quando foi a terceira, foi só para cacifar o que já tinha acontecido da primeira e da segunda vez. E o coração que antes estava fechado, estava ali, coração de pedra, se transformou num coração de carne. Muitas vezes a gente vai levar uma palavra de Deus, uma palavra de vida, de esperança para algumas pessoas que de imediato vão dizer um não bem grande. Que de imediato vão dizer, mas a gente está apenas muitas vezes ali batendo na porta para que o outro venha e com a porta aberta coloque a mercadoria. Muitas vezes a gente está ali pregando e trazendo o evangelho para uma pessoa que muitas vezes ela está aparentando ali, está carrancuda. Não, isso aí eu não quero não, o negócio de ser crente, está dando dinheiro para o pastor, isso aí lá é vida, rapaz. Eu quero é ser livre, não sei o quê. Quero ser livre, presa no cigarro, na cachaça. E mesmo de coisa troncha, eu quero lá saber de estar preso todo domingo, estar socado dentro da igreja, isso aí não é para mim não. E aí está preso a uma série de coisas erradas. Você não conhece não pessoas que estão assim? Todo mundo conhece. Um ou outro que vai nessa mesma munganga, né? E aí, esse exemplo que eu trouxe um exemplo que foi trazido na igreja, né? Foi exposto na igreja, mas que eu acredito que faz total sentido com o que Apolo fala aqui. Ei, pouco importa a vida do primeiro que foi, pouco importa a vida do segundo, pouco importa no sentido não no sentido literal da palavra, e do terceiro. O que mais importa em tudo isso aqui foi o Deus que direcionou os três. E que mesmo embaixo de uma situação para o primeiro e para o segundo de questionamento, meu Deus, será se foi Deus mesmo me guiando a isso? Eles estavam debaixo de uma direção do Senhor. E que para eles pouco se valia se o camarada ia aceitar ou não. O que importava era seguir o direcionamento de Deus. É basicamente o que Paulo está dizendo hoje. Para mim e para você, na realidade, Deus, através das escrituras que Paulo nos deixou. Pois entre vocês há pessoas que dizem, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo. Estão agindo como pessoas mundanas. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ora, nós somos apenas servos de Deus. E com nossa ajuda é que vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um de nós. Meu trabalho foi o de plantar, o de Apolo foi o de regar. Porém, foi Deus quem nos fez crescer, quem nos faz crescer. De modo que a pessoa que planta ou rega não é muito importante, mas sim Deus que é importante. Portanto, é Ele que realiza o crescimento. O que planta e o que colhe, o que planta e o que rega tem o mesmo valor, e cada um será recompensado pelo trabalho que realizou.
pois somos apenas colaboradores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Veja que consciência. Consciência de estar a serviço de um Deus, não por status, porque ele poderia muito bem dizer, vocês que estão dizendo eu sou de Apolo, vocês estão errados. O certo seria dizer eu sou do time de Paulo. Mesmo escrevendo boa parte do Novo Testamento, ele poderia, né, se vangloriar e dizer eu sou do time de Paulo. Muito bem, parabéns, você está no time certo. Esse negócio de estar com Apolo já pegou tudo prontinho. Não sei se você sabe, mas tem pastores às vezes que ficam com rixa de outros pastores. Porque ele foi lá, teve o maior trabalho de abrir a igreja, e aí um líder superior diz, agora você tem que ir para outra igreja. E ele fica ali se segurando, rapaz, não quero soltar isso aqui não. Eu vim, já deixei tudo pronto, só para chegar o camarada e governar aqui, e liderar um negócio que eu já fiz e já deixei pronto. Mas esse é o procedimento do Senhor. Muitas vezes nos guiando apenas para abrir corações, abrir igrejas, abrir situações para que outro venha, deixe sua contribuição lá e o Senhor, se utilizando de cada sementinha que está sendo plantada, vai dando a colheita e vai dando crescimento. Feche os teus olhos nessa manhã, se você pode, nessa tarde, nessa noite. Eu não sei em que momento você está nos acompanhando agora, mas eu sei que o Papai do Céu se faz presente durante essa ministração. Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem dá o crescimento para as sementes que estão sendo plantadas, Pai. Sementes de fé, de milagres. Nós te rendemos graças em nome de Jesus, porque durante essa ministração não está sendo diferente. Pessoas estão sendo alcançadas, libertas. Te rendemos graças em nome de Jesus, Pai amado, por uma colheita de vidas abundante nesses últimos dias, em especial no nosso estado de Pernambuco e em várias cidades. Rendemos graças por essa palavra se expandindo, Pai amado, e crescendo, e germinando no coração de cada um dos nossos ouvintes. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Amanhã a gente está de volta com mais um líder de audiência de todas as manhãs. Fiquem todos na paz do Senhor e essa ministração, assim como todas as outras, né, que a gente traz aqui no nosso programa, com o notebook desligando ou não, vai ficar salva ela de forma separada. E aqui embaixo você tem toda a playlist de mais uma ministração para cima que a gente traz aqui no nosso canal. Que o Papai do Céu te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Simbora para mais uma quinta-feira.